Olá, eu sou o Rodrigo. Meu nome é Isabel. E eu sou a Giovana. E sejam muito bem-vindos. Esse é o Expresso, a sua dose de relações internacionais, o primeiro podcast de RI da UFSC. Estamos aqui com uma equipe maravilhosa para tratar dos temas mais importantes das relações internacionais, de forma leve e informativa, trazendo convidados especialistas no assunto, entrevistando e perguntando aquilo que você quer saber. É com grande honra que iniciamos o primeiro podcast de RI da UFSC, o que só foi possível com o apoio do Centro Socioeconômico e a orientação do professor Daniel Castelã. Então vamos lá, pegue o seu cafezinho, porque o tema dessa temporada são os BRICS, o grupo de países que vem chacoalhando o cenário do sistema internacional, o que se mostra ainda mais evidente com o projeto BRICS+, e os recorrentes pedidos de novos membros para entrar no bloco. Hoje nós vamos explicar o contexto atual, trazendo um enfoque no cenário econômico chinês e as perspectivas para o Brasil, entrevistando o professor Elton Ricardo Ouriques, especialista acerca das trajetórias de desenvolvimento em países da América do Sul e no leste asiático, em especial na China, além de pesquisador e autor de diversos artigos sobre os países que compõem os BRICS. Antes de entrarmos de cabeça na temática desse episódio, é importante trazer um breve contexto para que depois nosso ilustre convidado possa desenvolver análises ainda mais profundas. Pois bem, iniciando por: o que é o BRICS? Bom, Rodrigo, é interessante saber como esse termo nasceu. Originalmente foi apenas uma análise financeira criada por Jim O'Neill para o banco Goldman Sachs em 2001. Na verdade, era só uma dica de investimento que apontava países emergentes como boas oportunidades de negócio. Esse relatório surgiu no contexto das políticas neoliberais dos anos 90, quando aquela mentalidade do não há alternativa, o famoso China, estava a todo vapor. Mercados abertos, capital fluindo livremente, o dólar como moeda global, além de cortes nos gastos públicos e privatizações. Mas sabe, Isa, algo curioso aconteceu. O que era apenas uma análise financeira acabou gerando um efeito inesperado. Abriu espaço para uma conversa profunda sobre o que realmente significa ser um país emergente e se essa aliança entre esses países poderia mudar as regras do jogo internacional. Em 2006, Brasil, Rússia, Índia e China deram início às reuniões do grupo. Posteriormente, em 2011, a África do Sul é convidada a se juntar. Agora, em 2025, Irã, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Arábia Saudita e Indonésia também compõem a cúpula. Bom, e para simplificar que o grupo vai além de um discurso bonito, podemos falar sobre o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, criado em 2014. Diferente dos bancos tradicionais controlados pelas potências ocidentais, como o Banco Mundial, no NDB, cada país membro tem o mesmo poder de voto, uma distribuição igualitária de 20% para cada um dos fundadores originais. O intuito dessa institucionalidade é promover projetos de desenvolvimento voltados para a infraestrutura, preservação do meio ambiente e combate à pobreza. Também, Isa, em 2014, é criado o Arranjo Contingente de Reservas, o CRA. É basicamente um fundo de emergência de 100 bilhões de dólares que os países dos BRICS podem acessar quando estão passando por aquelas dificuldades financeiras ou crise de liquidez. É como um cofrinho gigante coletivo. O CRA foi criado como uma alternativa ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. Essa é uma das formas dos países membros orientarem suas políticas internacionais de forma mais flexível e com mais autonomia. Agora, vamos olhar os BRICS por uma lente mais microeconômica, pensar no jeito como cada país funciona por dentro no dia a dia e como o grupo influencia no cotidiano mundial. Os países do bloco são bem diferentes entre si, em termos de cultura, geografia e história, e é claro, isso acaba impactando bastante na forma de organização econômica. A China, por exemplo, tem um modelo que é conhecido como socialismo de mercado. O Estado ainda tem um papel bem forte nos setores-chave, mas ao mesmo tempo há espaço para empresas privadas e investimento estrangeiro. Isso acaba gerando um efeito cascata que chega até a gente. Sabe aquele produtinho que você compra online numa loja que entrega direto da Ásia? Pois é, ele só chega com aquele preço por causa das relações comerciais que o Brasil tem com a China. Já o Brasil funciona diferente, com uma economia mais aberta e variada, com decisões econômicas que passam por mais debate democrático. Agora, mesmo com essas diferenças internas, quando a gente junta esses países dos BRICS numa mesma mesa, o peso deles no comércio global é gigante. De 2005 para cá, as exportações do grupo cresceram em 229%. Isso dá ao BRICS uma força enorme para negociar tanto no mercado quanto na geopolítica. Pensando no nosso cotidiano, quando o Brasil e China, por exemplo, decidem fazer comércio usando suas moedas nacionais, sem o dólar envolvido, isso pode chegar a baratear o preço daquelas comprinhas que você faz pela internet.
Entretanto, Isa, como tudo na vida, o grupo também apresenta alguns desafios. Rivalidades entre os membros, dificuldade de expandir influências, oscilação de política externa de cada país e, como fator relevante a ser pontuado, o desequilíbrio de poder gerado pela dependência econômica na China. Agora que já colocamos os pingos nos is, bora para a análise acadêmica do professor Elton. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco no episódio de inauguração desse projeto que estamos elaborando com tanto carinho. E logo de início, já gostaríamos de saber, apesar das informações mais categóricas e pragmáticas, para o senhor, quais são de fato os objetivos do BRICS hoje? Bom, boa tarde. É um prazer participar desse podcast e desse projeto. O BRICS eu enxergo como um arranjo político e diplomático, e ainda ele possui um caráter informal. Do ponto de vista concreto, ele não é uma organização como, por exemplo, a União Europeia, na qual eles, depois de décadas de construção coletiva, constituíram uma moeda comum, regramentos jurídicos comuns, tarifas comuns, então um conjunto de regras políticas, jurídicas e econômicas. O BRICS está longe disso ainda, né? Ele tem funcionado como um espaço informal para esses países, né, que se autodenominam do Sul Global, né? E o grande propósito deles e isso é dito nos documentos, todo ano nas cúpulas do BRICS, reformar o sistema internacional. Eu quero chamar atenção para esse aspecto, tem um caráter reformista no BRICS, né? Principalmente reformar a ONU, né? No sentido de dar a esses países e também aos outros países das periferias do capitalismo, né, uma maior representatividade. Por isso que eles insistem tanto, por exemplo, em reformar o Conselho de Segurança da ONU, para admitir o Brasil e a África do Sul, por exemplo. Tá? Então, eu vejo com esse caráter, né, ainda longe de uma ideia de integração econômica como a União Europeia, mas um caráter mais informal. Claro que com resultados econômicos, evidentes. Certo, certo. E além disso, ficam evidentes também as diferenças entre os próprios membros, né? Sejam interesses políticos ou econômicos, como, por exemplo, a histórica rivalidade entre China e Índia, né? Mas para o senhor, apesar de tudo isso, qual o nível de coesão programática entre os seus membros? Sim, então, esse é um ponto importante a ser mencionado, né? Porque em vários aspectos, por exemplo, não aparece a coesão programática. Por exemplo, em relação ao conflito Rússia-Ucrânia, né, alguns se manifestaram pela retirada da Rússia da Ucrânia imediata e o encerramento das hostilidades, e outros se abstiveram quando consultados. Então, em muitos aspectos da própria política internacional, não há uma voz uníssona desses países, né? O que é consensual entre eles sempre é a diretriz de querer reformar a ONU, como eu mencionei, né, e defender a maior representatividade dos países emergentes em questões financeiras e também no próprio direcionamento dos organismos financeiros internacionais. Agora, do ponto de vista político, não há uma unanimidade desses países. Você mesma mencionou as questões históricas de divergência entre Índia e China. Eu posso mencionar um assunto que a gente vai tratar depois. Quando foi anunciado por alguns líderes dos BRICS, como o líder russo e o líder brasileiro atual, o presidente Lula, de que os BRICS deveriam caminhar para ter uma moeda própria ou para pensar em desdolarizar, a Índia imediatamente fez uma manifestação dizendo que era contra isso. Tá? A China ficou numa posição mais ponderada, que é habitual da diplomacia chinesa, mas a Índia já marcou uma posição que eu diria um pouco diversa em relação à China a respeito desse aspecto, por conta da sua própria conexão com os Estados Unidos. Perfeito. E daí agora pensando nessa questão, que existem sim muitas divergências, como o senhor disse, e alguns objetivos em comum ainda, como é que seria a posição do Brasil, as perspectivas para o nosso país nesse contexto? Vamos lá. A participação do Brasil no BRICS, ela começa no governo do presidente Lula, né? Primeiro, segundo governos dele, né? Estava no espírito do que a então diplomacia da época chamava de diplomacia altiva e ativa, que era a ideia de o Brasil
ficar menos dependente dos Estados Unidos e da Europa e fortalecer os seus vínculos com a América Latina, em particular a América do Sul, com os países africanos, com o Oriente Médio e com a própria China. Tá? Tanto é assim que os 2 mandatos do presidente Lula, os 2 primeiros mandatos, foram muito frutíferos nesse aspecto, várias viagens internacionais e vários esforços do governo de estabelecer laços econômicos. O presidente era quase que um emissário das grandes empresas brasileiras. Tá? O agronegócio, por exemplo, ganhou bastante dinheiro naquele momento, porque o governo brasileiro, pela diplomacia, ajudou a abrir muitos mercados para o agronegócio brasileiro em particular. Então, o Brasil viu no BRICS, né, e ainda continua vendo no BRICS, eu diria que uma oportunidade, principalmente de aumentar o seu protagonismo no sistema internacional, do ponto de vista político, e também diversificar suas parcerias econômicas, tá? E também políticas, aproximando-se mais e também tendo o interesse de ser um dos líderes do Sul global. Tá? É isso. Certo. E agora, professor, até mesmo se aprofundando em uma de suas áreas de estudo, né, e observando a China como a economia mais forte do grupo e gerando até mesmo um certo desequilíbrio de poder, inclusive críticas que o BRICS possivelmente tornaria-se uma projeção chinesa, né? Como o senhor avalia o dinamismo da gigante vermelha no grupo? Claro. Bom, inegavelmente, né, e é fácil buscar esses dados, né, a China tem o maior peso econômico no grupo. É só o seguinte dado, né, com dados de 2023. A China tem um PIB de 17 trilhões de dólares. Tá? O segundo colocado, a Índia, é 3 trilhões e meio. O Brasil é 2 trilhões 173 bilhões de dólares. Então, é uma diferença muito grande em termos de PIB. E aí a gente tem que pensar e tem que refletir sobre o que tem acontecido no sistema internacional. Eu vou usar uma expressão do meu campo teórico, na economia mundo capitalista nas últimas décadas, que é um fortalecimento cada vez maior da China e uma recentralização da China. Eu estou usando o termo recentralização porque se a gente pensar há 200, 300 anos atrás, a China ela tinha uma participação na riqueza mundial muito grande. E ela foi sendo periferizada no século XIX e ao longo do século XX. Ela por conta da Guerra do Ópio, depois do século de humilhações, que vai até 1949, a China ela foi periferizada e incorporada de forma subordinada à economia mundo capitalista. O que a gente vê na China, com a lógica e sob a liderança do Estado-partido, tá? Desde 1949, é uma recentralização da China, uma retomada do seu projeto de enriquecimento e desenvolvimento nacional, e a China ocupando um espaço cada vez mais importante na economia mundo capitalista. Hoje ela é o epicentro dos processos de acumulação de capital, ela tem reservas financeiras gigantescas que têm possibilitado a China, em particular no século XXI, ter um papel muito importante em todas as periferias e periferias do capitalismo. A China, desde o começo do século XXI, ela aumenta suas relações econômicas com países africanos. Eu dou como exemplo Angola, que muito do seu crescimento econômico no século XXI se deveu ao fato de ser um fornecedor de petróleo para a China. Tá? E mesmo aqui na América Latina, em particular a primeira década do século XXI, os nossos países aqui, em particular da América do Sul, produtores de commodities como Brasil, Argentina, Venezuela, o próprio Chile, todos fomos beneficiados por uma conjuntura de exportação das commodities, né, que a gente chama de boom das commodities. O preço das commodities subiu por conta da demanda chinesa e o crescimento econômico que tivemos nesse começo do século XXI foi, em parte, determinado pela demanda chinesa. Tá? Bom, a China continua nessa sua trajetória. Há uma década, em 2013, ela lança o projeto da nova Rota da Seda, que é exatamente um corredor de integração de todo o continente eurasiano, mas também com bifurcações no continente africano e aqui na América do Sul, com um propósito muito claro do ponto de vista do chinês.
levar recursos para esses países, que aceitarem um projeto da Rota da Seda, sim, financiamento e desenvolvimento, mas principalmente nos países que fornecem para a China mercadorias que ela precisa, basicamente recursos naturais, né, energéticos e alimentos. Tá? Então, o BRICS é mais um dos elementos dessa grande estratégia chinesa, que é se projetar em 2049, e documentos oficiais chineses dizem isso, eles querem, em 2049, serem uma sociedade moderadamente próspera. Tá? Para isso, eles precisam de recursos. Tá? E aí eles oferecem, diferentemente dos países centrais que abandonaram as periferias do capitalismo dos anos 90 para cá, a China vem com um pacote de desenvolvimento. Tá? Essa é a grande diferença. Certo. E diante dessa fala, até eu gostaria de engajar e te perguntar, perante a estratégia chinesa, você acredita que a China poderá enfraquecer ou fortalecer o BRICS? Ela tem interesse no fortalecimento do BRICS, né, e porque isso significa para a China, por exemplo, a gente pensa em países como o Brasil e Rússia, pensa em países como o Irã, que entrou no BRICS recentemente, a Arábia Saudita, que ainda não está totalmente formalizado, mas já está sendo considerado um país do BRICS. Veja, são todos países dotados de recursos energéticos, tá? No caso do Brasil, produtor de alimentos, um dos maiores do mundo, mas Rússia, Irã e Arábia Saudita estão entre os principais produtores de petróleo, e a Rússia também de gás. Tá? Isso significa energia para o drive produtor chinês, para a grande máquina produtiva chinesa. Então, é garantir o acesso, né, a esses recursos. No caso o exemplo muito claro é a da Rússia. Os países centrais fizeram os países centrais que eu digo, a Europa e Estados Unidos, fizeram um conjunto de sanções econômicas à Rússia depois do início da guerra na Ucrânia, em 2022, e se imaginava que a Rússia ia entrar em crise econômica no final de 2022, 2023 e 2024. E, surpreendentemente, para muitos, né, os resultados econômicos da Rússia foram muito positivos do ponto de vista do crescimento econômico nos últimos 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque a saída para a Rússia foi o Indo-Pacífico. A Rússia ela teve dificuldades, teve sanções para vender o seu petróleo, por exemplo, para o Ocidente. A China comprou o seu petróleo, a Índia comprou o seu petróleo, ela fortaleceu sua parceria com o Irã, tá? Então a Rússia não teve dificuldades, né, nesse contexto. E a beneficiária, na verdade, foi a China, porque houve um processo de ajuda mútua entre Rússia e China, certo? Então, a China, eu diria que ela se beneficia muito do fortalecimento do BRICS. Os outros se beneficiam e ela continua se fortalecendo. Tá? Perfeito. E nesse sentido, assim, agora pensando, haveria forma de equilibrar esse poder chinês? E se é que isso seria interessante para os demais países, né? Já que o senhor acabou de dizer que é uma ajuda mútua, a China realmente ela é protagonista, mas ela também ajuda os demais países do grupo. Então, seria da vontade desses países equilibrar o poder chinês? E se fosse da vontade deles, quais são as formas para fazer isso acontecer? Vamos pensar juntos aqui nessa questão que você levanta de equilibrar o poder chinês. Eu não diria que se trata disso do ponto de vista dos outros países, inclusive como o Brasil, tá? Por exemplo, para falar especificamente da relação entre Brasil e China, tá? O padrão de relacionamento econômico, de trocas comerciais, é isso que eu estou querendo dizer, entre Brasil e China, tá? O Brasil importa da China cada vez mais produtos manufaturados de média e alta tecnologia e exporta produtos primários, tá? Efetivamente, a gente pode dizer que a China tem contribuído para a reprimarização da pauta exportadora brasileira. Fala-se no Brasil de desindustrialização. Mas a China não é culpada disso propriamente dito. Tem a ver com nossas questões internas também e com o nosso modelo de desenvolvimento econômico. Mas, ao fim e ao cabo, não há grande diferença do ponto de vista do relacionamento econômico do Brasil com a China, o relacionamento que nós tínhamos ou temos com os Estados Unidos, por exemplo.
Porque, aliás, nós sempre fomos exportadores de produtos básicos, de produtos primários. O que tem acontecido agora é um fortalecimento desse tipo de exportação, né, de produtos básicos. Por isso que o governo brasileiro tem assinalado que, olha, nós queremos a parceria com a China, mas queremos que a China também ajude a desenvolver a indústria no Brasil, a fortalecer. Daí a ideia do governo atual brasileiro, eu penso, por exemplo, na visita de empresários chineses ano passado ao Brasil, o setor automobilístico de carros elétricos, da BYD, por exemplo, tá? É disso que eu estou falando. Sim. De a China ajudar o Brasil a se reindustrializar. Então, já há uma percepção em setores industriais, eu diria, mais inteligentes do Brasil, tá? E desse grupo político que está no poder agora no país, né, do governo central, de que esse padrão de exportar commodities e importar produtos manufaturados menos e mais complexos, tá? Ele, ao fim e ao cabo, ele só reproduz uma condição histórica que a gente chama, em teoria, de dependência. Tá? Daí o desejo, daí o anseio de trabalhar no sentido da reindustrialização. E, claro, o capital chinês pode ajudar nesse sentido, né? Através de empréstimos, financiamento e a própria parceria de setores industriais chineses com empresas brasileiras. Mas, é preciso ser dito, há um longo caminho para que isso ocorra. Perfeito. E bom que o senhor já trouxe para essa pauta assim, mais para o Brasil, mais pertinho de casa. É perceptível, assim, na história que há uma oscilação entre pontos de mais aproximação com os BRICS, da parte do Brasil, e pontos mais de distância mesmo. E, assim, nesse sentido, o senhor acha que essa oscilação vai continuar agora com essas novas perspectivas, Claro. Ligação com a China? E também, assim, esse é um fato específico do Brasil, essa oscilação, ou os demais países, eles também sofrem desse... Claro. O que é o ponto, né? É importante a ser mencionado. Como eu já tinha dito anteriormente, o BRICS ainda é um grupamento informal, né? Ele não está formalmente institucionalizado no sentido de organismos de direcionamento, solução de conflitos, de políticas comuns, política tarifária comum, por exemplo, né? E nem está no horizonte ter uma moeda própria, embora se fale muito nisso especulativamente, tá? Então, por ter esse aspecto ainda informal, ele ainda é muito dependente, diferentemente da China, que lá tem uma política de Estado, muito mais que uma política de governo, né? Eles sabem onde vão chegar. Sim. E eles sabem o que tem que fazer. Em países como o Brasil, a gente depende muito do governo de ocasião. Então, um tipo de governo, como os governos do presidente Lula, 1, 2, um pouco menos a presidenta Dilma, mas agora o Lula 3, vão no sentido de apostar em diversificação de parcerias, em ter uma parceria, buscar parceiros e buscar a política mais nas periferias, sem periferias, né? Daí esse governo apostar, por exemplo, num BRICS, tá? O governo de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, por outro lado, abandonaram por um dado momento os BRICS, embora não tivessem rejeitado os BRICS, como o Milei fez, aliás, na Argentina, né? Ele rejeitou participar dos BRICS, mas eles não foram proativos porque, em particular, o governo do presidente Bolsonaro era muito mais próximo de se associar sem nenhuma contestação aos Estados Unidos, tá? Então, ainda estamos reféns em países como o Brasil do governo de ocasião, porque um tipo de parceria diversificada ainda não é aqui uma política de Estado, e sim de governo. Sim. É muito diferente mesmo, o senhor mesmo disse, em relação à China, essa política de Estado é muito forte, né? A gente observa agora no projeto Made in China 2025, o qual eles têm documentado exatamente ano, data, como chegar, então é diferente e até desanimador em certo ponto depender de um governo ou de outro e não de uma política contínua, né? Exato. E agora eu fiquei muito feliz que o senhor trouxe essa questão da Argentina, que é um país que não está no BRICS, e eu queria abrir um pouco a nossa perspectiva, pensando assim, na América do Sul e no Leste Asiático, que são os dois principais campos do globo que a gente está falando nesse momento. Quais seriam as principais diferenças e semelhanças que o senhor vê? Vamos lá. Acho que a gente tem um pouquinho agora numa
uma história econômica recente, tá? Eu vou procurar ser o mais didático possível. Se a gente pensar o século XX, o período 1930, 1980, tá? Os países da América Latina, à exceção do Japão, que estava um pouquinho diferente, mas nós estávamos numa condição de PNB per capita, de riqueza, na média, muito superior aos países do leste asiático, tá? Com exceção do Japão, eu repito, tá? Para você ter uma ideia, tá? No começo dos anos 50, a China e a Coreia, depois a Coreia foi dividida por causa da guerra, né? Mas estavam entre os países mais pobres do mundo, tá? E até 1980, nós éramos, em vários indicadores, estávamos numa posição superior a esses países, tá? De 80 para cá, a gente começa a perceber o surgimento de uma grande bifurcação entre a América Latina como um todo e o leste asiático. E como é que se explica essa bifurcação, tá? Os países do leste asiático, isso já vinha desde os anos 60, tá? Eles começaram a emular o modelo japonês de industrialização, e aí, claro, aceitando nos seus territórios parte das cadeias produtivas japonesas, tá? No modelo que a gente chama de múltiplas camadas. Então, eles continuaram num caminho da industrialização, mas é uma industrialização que a gente pode chamar uma industrialização independente. Em que sentido? Esses países não tiveram problema nenhum em fazer, vou usar um termo educado aqui, engenharia reversa. Isto é, copiar a tecnologia dos países centrais, custasse o que custasse, tá? Para, depois de um determinado momento, adquirir a vantagem de custo. Eu dou como exemplo aqui a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, a LG e a Samsung nos anos 70, elas não eram competitivas, tá? Internacionalmente. Tiveram a proteção do Estado sul-coreano, eles foram estimuladas a exportar, e hoje nós temos celulares Samsung, televisão Samsung, celular LG, televisão LG. Bom, nos anos 80 o Brasil tinha empresas desse tipo. Nós tínhamos CCE, tínhamos Gradiente, essas empresas desapareceram nos anos 90. Então, não é porque faltasse aos brasileiros inteligência, capacidade científica e tecnológica. Tem a ver com um projeto político e um tipo de inserção na economia mundial. Então, eles continuaram esse caminho de ser independentes na tecnologia e tomaram a opção estratégica de fazer tecnologia. E nós fizemos uma opção distinta, e a inovação nunca fez parte aqui, nunca foi internalizada pelas empresas nos países da América Latina. E tem outro elemento aqui, o modelo de industrialização aqui na América Latina, em particular no Brasil, é um modelo baseado na industrialização dirigida pelo Estado, aí as grandes estatais, até hoje temos a Petrobras, por exemplo, tá? A empresa nacional, sim, como parceira, mas a presença da empresa multinacional, que teve pouquíssima relevância no leste asiático, pouquíssima penetração. Lá eles tiveram como projeto e o propósito de desenvolver grandes corporações que viraram corporações mundiais. É só pensar na Toyota, na Honda, por exemplo, tá? E essas outras sul-coreanas que eu mencionei. E aqui a gente optou pelo caminho, né, dada a presença de multinacionais, de comprar tecnologia. Comprar tecnologia no curto prazo é mais barato, mas você fica dependente tecnologicamente. Bom, quando vem a revolução da microeletrônica no final dos anos 70, ela vai crescendo nos anos 80 e vira madura nos anos 90, aqueles países continuaram nisso, viraram líderes nesse setor, e nós, pela abertura econômica do final dos anos 80, início dos 90, não protegemos essas empresas nacionais desse setor da microeletrônica. Eu dei o exemplo da Gradiente CCE. Elas foram jogadas às feras. Elas não foram protegidas como foram as empresas de lá. Conclusão, as empresas aqui desse setor desapareceram. Nós não temos empresas de microeletrônica nacionais na América Latina, tá? E temos poucas multinacionais que possamos nos orgulhar. A nossa grande empresa, grande corporação brasileira é a Petrobras, é uma estatal petrolífera no setor estratégico, tá? Mas do ponto de vista industrial, a gente ficou para trás nesse sentido. Então, do ponto de vista das capacidades empresariais, a América Latina ficou para trás em relação ao leste asiático.
infelizmente. Infelizmente. E ainda falando um pouco de América Latina, como ela pode se posicionar estrategicamente em um bloco cada vez mais dominado, né, por China, Índia e... Você está pontuando um assunto que muito bom, porque tem outra diferença entre nós e o leste asiático, tá? E para quem não sabe, aqueles países têm uma integração econômica muito importante já há muito tempo. As trocas comerciais entre Japão, China e Coreia, tá? Isto é, exportações e importações entre eles, elas passam de 35%. Então, o comércio entre Japão, China e Coreia é muito importante, é muito significativo. Então, eles não são totalmente dependentes, por exemplo, de exportações e importações para o Ocidente, digamos assim. Tá? Aqui, os nossos processos de integração são falhos, tá? Nós temos debilidades históricas e a gente não conseguiu até hoje avançar na América Latina no sentido de uma integração econômica efetiva, do ponto de vista de termos, por exemplo, cadeias produtivas espalhadas nos países da América do Sul, para ficar só no exemplo do Mercosul. Tá? O que se espalhou aqui, por exemplo, foi uma multinacional de automóveis, a Ford, que tinha planta no Brasil e na Argentina e importava e exportava componentes das plantas sem imposto. Mas quem era beneficiária era a Ford, uma multinacional. É isso que eu estou querendo chamar a atenção da debilidade da nossa integração econômica. Se quer conseguirmos construir grandes corporações aqui na América do Sul que partilhassem atividades produtivas ao longo do território. Tá? Então, a nossa integração está penando muito ainda, muito pequena do ponto de vista dos dados de comércio, tanto que o maior parceiro comercial da maior parte dos países da América do Sul é primeiro a China ou os Estados Unidos. Dificilmente o principal ou o segundo parceiro é um país da própria região. Tá? E agora eu queria voltar um pouquinho num assunto que o senhor já tocou lá no início, mas assim, com a recente ampliação dos BRICS e o fortalecimento de moedas alternativas ao dólar nas trocas comerciais entre esses países membros, até que ponto o senhor acha que o bloco pode realmente representar uma nova ordem global, que é realmente o objetivo deles, ou isso ainda seria uma coisa muito mais simbólica do que prática? Eu penso que é mais simbólica no momento do que prática. Vejam, é só perceber a divergência dos membros do bloco. 2 presidentes, 3, na verdade, porque o Xi Jinping também falou, olha, vamos caminhar para a desdolarização aqui do nosso comércio, não ficar tão dependentes dos dólares. Imediatamente, sob pressão americana do governo Trump, tanto a África do Sul, o presidente da África do Sul, quanto o primeiro-ministro da Índia, declararam, olha, não está em consideração a gente abandonar o dólar, não vamos abandonar o dólar. Então, quer dizer, sequer há consenso a respeito disso. Tá? E esse é um dos elementos importantes ainda da hegemonia americana, e os Estados Unidos têm esse poder de chantagem sobre o sistema internacional, porque o dólar ainda é a moeda internacional de pagamentos. E é muito difícil você fazer uma troca de uma moeda para esse posto. Tá? A moeda chinesa ela vai ter muita dificuldade ainda política e também econômica de assumir esse papel, porque isso implicaria para a China, do ponto de vista chinês, por exemplo, que ela abrisse seu mercado financeiro, e o Estado chinês controla o mercado financeiro. E segundo, que ela aceitasse, que o governo chinês aceitasse a valorização de sua moeda. E isso acaba prejudicando o seu drive exportador, porque a moeda chinesa é desvalorizada em relação ao dólar. Então, agora, não quer dizer que... E além disso, tem outro problema prático. Pense no seguinte, você vai fazer uma troca, o rublo russo e a rúpia indiana. Eles vão fazer uma troca, então, de mercadorias. Os russos compram, vendem o seu petróleo para a Índia, recebem rúpias. Tá? O que eles vão comprar para rúpias? Com rúpias indianas? Que tipo de mercadorias vão conseguir no mercado internacional pagando em rúpias? Teria que haver mercadorias indianas que fossem compradas pelos russos para as rúpias voltarem para a Índia. Sim. Esse é o problema de achar um denominador comum, estou tentando explicar da maneira mais simples possível, uma moeda comum que fosse aceita por todos. Porque se os russos recebem rúpia, o país vizinho à Rússia, por exemplo, o Uzbequistão, pode não aceitar. Eu tenho rúpias aqui
no meu território, o que eu vou comprar com isso? Então, esse é um problema e essa é a dificuldade de achar um consenso, construir um consenso para achar uma moeda comum ou uma nova moeda, a moeda dos BRICS, né, alternativa ao dólar. Então, eu diria que ainda estamos longe da desdolarização. Mas quando e se isso ocorrer, né, eu diria que seria a pá de cal na hegemonia americana. Porque o que está mantendo ainda o poder econômico dos Estados Unidos no âmbito global, sem sombra de dúvida, além do poder militar, ainda é o poder da moeda. Porque o poder produtivo eles já não tem mais como tinha no passado. Perfeito. Então, muito bem, professor. A gente agradece do fundo do nosso coração. A gente sabe que esse é um tema muito atual, mas também muito complexo. Uma conversa, assim, no tempo que a gente teve, ainda faltam muitos âmbitos para a gente explorar. Daria para falar durante muito mais tempo. Mas, realmente, a gente fica muito feliz com a sua participação. É uma honra tê-lo aqui, ainda mais nesse primeiro episódio. A gente realmente estava muito animada para isso. Foi enriquecedor. Foi. Tá ótimo. E a gente... Perdão. A gente espera que o senhor tenha aproveitado muito. Claro. E eu já deixo um novo convite, caso o senhor Claro. queira. Agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para outras entrevistas, tá bom? Ótimo. Perfeito. Muito Obrigada, obrigada, professor. professor. Como esse início de ano não passou batido, vem aí o nosso quadro Fofocas Internacionais, as notícias que abalaram o sistema internacional nos últimos tempos. É isso mesmo, Gi. Logo no dia da mentira, o presidente estadunidense Donald Trump decretou uma série de tarifas a mais de 100 países, e uma taxa de base mínima de 10%, o dia da libertação, como o próprio presidente apelidou, afetou tanto os aliados históricos dos Estados Unidos, quanto países antagônicos às políticas de Trump. Até mesmo as ilhas Heard e McDonald, atualmente habitadas apenas por pinguins, foram punidas. O Brasil foi penalizado com uma taxa de base mínima de 10%, a mesma taxa cobrada na Argentina de Javier Milei, notório apoiador do presidente republicano. Não só isso, como também logo na última sexta-feira do mês, dia 30, Elon Musk, que já foi um dos grandes nomes do atual governo Trump, deixou a Casa Branca de forma turbulenta. E como o tempo voou, já no dia 3 de abril, o Equador viveu uma das suas eleições mais conturbadas dos últimos tempos, tá? A disputa entre o atual presidente, Daniel Noboa, e a candidata correísta, Luísa González, foi marcada pela decretação de estado de sítio, pasmem ou não, na véspera da decisão. A medida atingiu o 5º e mais 7 províncias equatorianas, sendo amplamente criticada pela candidata progressista, Luísa González. No final das contas, as urnas apontaram que Noboa foi eleito, mas González contestou o resultado e pediu uma recontagem de votos que, na verdade, não foi atendida pelo Conselho Eleitoral Nacional do Equador. Noboa será presidente por mais 4 anos. Por fim, antes mesmo do seu café esfriar, o dia de Tiradentes foi marcado pela despedida ao Papa Francisco. Pela manhã do dia 21 de abril, um dia após a Páscoa e um encontro com o vice-presidente estadunidense James Vance, o mundo foi surpreendido com a notícia do falecimento do primeiro bispo de Roma, originário do continente americano. Diferente de seus antecessores, o papado de Francisco foi marcado por uma mudança de postura da Igreja Católica sobre temas considerados espinhosos pela mesma. Menos de 20 dias depois, o conclave já estava sendo realizado, e no dia 8 tivemos a tão esperada fumaça branca que anunciou o cardeal Robert Prevost, agora Papa Leão XIV. O interessante, Gi, é que ele é o primeiro Papa advindo dos Estados Unidos, e isso acontece justamente em um momento em que a sociedade americana, historicamente protestante, passa por transformações religiosas significativas, com maior presença católica. Bom, Isa, é mesmo preciso de muita cafeína para lidar com todo esse agito das relações internacionais nos últimos tempos. Agora, para sua dose de curiosidade, o dia escolhido desse episódio foi dia 12 de maio, uma data muito importante na história. Fizeram aniversário personalidades como o ex-skatista Tony Hawk, a falecida atriz estadunidense Katharine Hepburn e a cidade de Faxinalzinho, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Faxinalzinho! Também se despediram de nós nesse dia o bicampeão das Copas do Mundo de 58 e 62, Didi, a ativista polonesa responsável por salvar centenas de vidas durante o Holocausto, Irene Sandler, e o sociólogo brasileiro Antônio Cândido de Mello e Souza. Muito obrigado por ter nos acompanhado no começo dessa jornada. O nosso Expresso está acabando, mas logo logo ele volta, sempre enchendo sua xícara com um pouquinho do universo de relações internacionais. Nos siga no Instagram, @expresso.ri, e envie as suas perguntas para a próxima edição no nosso direct. Obrigado ao Centro Socioeconômico, à Rádio da Ilha e ao professor Daniel Castelã pelo apoio. Te desejamos um ótimo dia e até a próxima. As opiniões dos convidados não refletem de forma alguma a posição do Expresso. O podcast é feito com intuito informativo e sem cunho político.